Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Romário e esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Dando continuidade à nossa série Chamado, iremos analisar hoje o livro de Êxodo, capítulo 19, que diz o seguinte: No terceiro mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim o reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante dele todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: Tudo que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confie sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje, e amanhã lavem as suas vestes. A palavra do Senhor bem clara nesse ponto, quando fala sobre o chamado de Moisés, sobre aquilo que Deus estava realizando sobre a vida de Moisés. E nós vimos que tem uma parte que diz que Moisés subiu ao monte para encontrar-se com o Senhor. Até que ponto você está disposto a largar tudo que você tem para subir ao encontro do Senhor, subir ao monte da oração, da consagração, de entender a vontade de Deus, a vontade de encontrar o Senhor face a face e obedecer tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Moisés tinha um chamado, que era levar aquele povo diante da presença do Senhor, que era tirar aquele povo da escravidão, para que pudessem passar pelo deserto e chegar à terra onde Deus havia prometido. Havia um propósito, havia um plano, e nós vimos que Moisés estava totalmente apto a obedecer à vontade do Senhor. Existia uma aliança, existia algo que Deus já havia preparado para Moisés e para todo aquele povo. E nós vimos que no versículo 5, agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Deus coloca uma condição: se ouvirdes, se obedecerdes, será como meu tesouro. E sabemos como um tesouro é precioso, e Deus nos coloca como uma preciosidade, como pessoas que realmente são valiosas demais, até porque Ele não iria entregar Jesus na cruz à toa. Então saiba que Deus quer realizar uma grande obra na sua vida, se você ouvir, se você obedecer, se você escolher ser um tesouro nas mãos do Senhor, uma pedra preciosa, um instrumento, um vaso de valor na presença de Deus. Eu tenho certeza que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, que a palavra fala a respeito disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja tremendamente abençoado através dessa presença do Senhor. Suba ao monte, não retroceda, não olhe para trás, caminhe sabendo que Deus tem algo maravilhoso através do chamado, através da forma como Ele te chama, através da forma como Ele fala com você. E eu tenho certeza que quando você ouve, quando você obedece ao Senhor, todas as áreas da sua vida são destravadas. Você não tem mais obstáculos, mais empecilhos em relação àquilo que o diabo tenta colocar dentro de você. Muitas vezes nós enfrentamos batalhas espirituais e nós vencemos quando realmente nós escolhemos subir ao monte. Quando realmente no nosso coração a palavra do Senhor impera. Quando existe uma entrega total. Quando existe um princípio de obediência, de desejar exatamente isso que Moisés fez diante do Senhor.
obediência, entrega, saber que realmente existia um chamado, um propósito, e não existe nada melhor do que ouvir a voz do Senhor, obedecer e saber que Deus tem uma aliança conosco, saber que Deus quer uma ligação, quer intimidade conosco, quer fazer com que a nossa vida se desenvolva. Em nome do Senhor Jesus, se tem algo que está te incomodando nesse dia, se tem algo que está te entristecendo, algo que está angustiando, eu profetizo que isso irá passar. Eu profetizo que todas as cadeias que te prendem irão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que a alegria possa chegar até você, que a consolação do Espírito Santo possa chegar até você, que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está fechado, todas as portas que estão fechadas, há de se abrir em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar a sua vida tremendamente e que você venha escutar o chamado de Deus, que você venha subir ao monte para encontrar ao Senhor, que você tenha experiências magníficas com esse Deus que nós servimos e que nada, nem ninguém venha te impedir de viver, de entender essa aliança que o Senhor tem com você, essa aliança que o Senhor tem conosco. Escute a voz do Senhor, escute obedecer o Senhor, obedeça, entenda o seu chamado, viva o seu chamado, usufrua do seu chamado, da vida maravilhosa que o Senhor tem para a sua vida, que o Senhor tem para você, porque não existe nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, somos capazes de subir o monte. Quando nós obedecemos ao Senhor e somos capazes de subir o monte, nós encontramos face a face. E quando nós encontramos o Senhor face a face, nós entendemos a aliança que Ele tem conosco. Nós entendemos que nós somos separados. Nós entendemos que nós somos tesouro dEle. Entendemos o que nós viemos fazer nessa terra. Existe um propósito, existe uma meta, existem planos que vêm dos céus para nos abençoar. Então viva aquilo que o Senhor tem preparado para você. Viva uma vida consagrada ao Senhor e eu tenho certeza que à medida que você clamar, à medida que você esperar, Deus vai fazer, Deus vai realizar o impossível na sua vida. Aquilo que você não sabe como fazer, como resolver, suba ao monte da oração, suba ao monte da intimidade, encontre ao Senhor e eu tenho certeza que Ele te trará resposta. Ele te trará resolução daqueles problemas que parecem impossíveis. Ele te trará milagres. Ele te trará sabedoria, ideias. Em nome do Senhor Jesus, um novo tempo há de chegar sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, você há de viver coisas novas ainda esse ano. Que o Senhor te abençoe e eu quero orar com você neste momento. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu oro pela minha vida, eu oro pela vida dessas pessoas que estão me escutando, que estão assistindo o Maná Diário, e que o Senhor venha abençoá-las tremendamente, a ponto delas se entregarem totalmente ao Senhor. Que o Senhor venha abençoá-las a vida financeira, a vida espiritual, a vida sentimental, que cada uma dessas pessoas possam ter inteligência espiritual, inteligência emocional, e que o Senhor venha dar em nome do Senhor Jesus o caminho, que o Senhor venha dar a luz necessária para que todos nós possamos caminhar segundo a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você sair, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe e até o próximo Maná Diário, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.